né? Então foi uma contratação pontual que era para acrescentar o nosso grupo e está acrescentando bastante. E o gol do Rodriguinho, determinante sim. É um jogo onde eu tinha muitas preocupações, o desgaste em Minas foi muito grande com 2 dias, apesar que o Sport também jogou, mas a gente tinha que propor jogo, a gente tinha que tentar ser mais agressivo dentro de casa, e é claro que com esse gol logo no começo do segundo tempo foi muito importante para consolidar a vitória. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Que o Corinthians tem a melhor defesa do campeonato, e dos últimos anos tem sido assim, não é muito novidade. Que o Corinthians é o time que faz menos faltas no campeonato também não é uma novidade, já foi assim em 2015. Mas hoje me chamou a atenção, não sei se você já viu os números do jogo, o Corinthians cometeu apenas 2 faltas na partida. A primeira foi com 10 minutos do segundo tempo e uma outra do fim do jogo, as 2 faltas no campo de ataque. E ainda assim é o time que mais intercepta bolas, mesmo cometendo poucas faltas. Qual que é a importância dessa característica para o funcionamento do seu jogo na equipe do Corinthians? É o que foi... que colocamos no trabalho e na prática desde o início, já falei muitas vezes sobre isso. É muito trabalho de posicionamento para ficar cortando linha de passe, muito trabalho. É pedir para competir na bola, para não ser maldoso ou ser malandro, para jogar firme, mas sem fazer falta, se possível. Esses são os pedidos diários, pedidos que eu faço toda a preleção antes do jogo, né? Para que fique de pé, não dê carrinho, não tente adivinhar para antecipar o jogador, que aí você acaba fazendo falta. São essas coisas. Outro número que pouco se falou e que eu tomei conhecimento ontem: a maioria dos jogos o Corinthians tem menos posse de bola, mas é o time que mais troca passe no campeonato, né? Estou surpreso com isso, estou muito surpreso com isso, e essa semana eu vou buscar o porquê. Já que a gente não tem jogo, segunda-feira, terça, eu vou buscar o porquê que eu não tenho a resposta. Estou sendo bem sincero, eu não tenho a resposta de jogos, a maioria dos jogos fica a menos com a bola e a equipe que mais troca passe, né? Não sei responder, se alguém me perguntar sobre isso, vai ser minha busca de saber o porquê de tudo isso essa semana. Fábio, pegando carona nessa tua resposta, também na pergunta do Zupac, o Corinthians chegou a uma maturidade ideal, o time pareceu muito maduro hoje, soube jogar quando precisava jogar, soube defender quando precisava defender, não que nas outras partidas não tivesse feito, mas hoje parece que isso encaixou. E em cima dessas 2 semanas que você está falando, o que fazer para o time não afrouxar, para o time melhorar ainda mais? Desculpa, Marco, primeira pergunta mesmo só? Maturidade, sim. Nós ganhamos hoje, foi uma ótima vitória, mas eu senti o meu time um pouquinho preso na questão de pressionar no primeiro tempo ali. Eu achei que o Sport teve muita facilidade para trocar, apesar que o Diego Souza foi armar lá na linha dos volantes, aí tira o perigo, mas achei que eles ficaram muito com a bola. Senti minha equipe assim, nós costumamos dizer assim, com a faísca um pouquinho atrasada, eu não sei se foi da sequência, se foi o ritmo do jogo lá em BH, né? Mas sim, mesmo não tendo não conseguindo apertar a marcação dentro de uma organização, você acaba não sofrendo tanto. E a outra? Nós temos que ser bastante inteligente nessas 2 semanas, né? Vamos nos reunir na segunda comissão de manhã para saber o que fazer, jogadores que precisam ganhar força, saber usar tudo aquilo que nos oferece o CT, academia, laboratório, né? Para a gente depois aí ter uma outra sequência bastante importante para nós. Mas é isso, a gente tem que ser muito inteligente, saber a dosagem, não dá treino de mais, não dá treino de menos, e com isso eu vou contar muito com a experiência do Valmir. Carili, o Corinthians no primeiro turno, arredondando um pouco os números, já conquistou essencialmente 2/3 da pontuação que precisa para ser campeão. Dá para dizer que se o Corinthians continuar com um bom futebol que vem apresentando, é praticamente impossível que perca esse título do Campeonato Brasileiro por essa vantagem? Na sua pergunta já teve a resposta, né? Temos que confirmar no segundo turno. Temos que confirmar. Agora são 19 jogos, 57 pontos em disputa. Muita coisa, a gente não pode afrouxar, mas se continuar com essa concentração, com essa entrega, não só nos jogos, mas no dia a dia de treinamentos lá, a gente vai dar um passo muito importante para isso. Mas tem muita coisa para acontecer. Carille, ainda em cima disso, se você me permite, boa noite.
O Corinthians termina com 47 pontos, é a melhor marca da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Uma vencibilidade incrível, pode ser, nos próximos 3 jogos, também se mantiver essa invencibilidade, bate um recorde histórico do próprio clube. Aí você falou agora há pouco que não tinha muita explicação porque troca mais passes, mesmo não tendo por mais tempo a posse de bola. E para isso, você tem explicação também para esses números tão fantásticos? Não. Estou muito surpreso, estou muito feliz, não só pelos 47 pontos, mas com 44, quando fizemos 41, 40, enfim. É surpreendente, né? É muito surpreendente, mas mostra a valorização de um trabalho, a valorização de um grupo, né? Não vou cansar de falar, de agradecer o Corinthians pela oportunidade, mas me senti abençoado por ter o grupo que eu tenho na mão, que vai, que mostra, os caras vão no campo e cumpre. Isso não é fácil num grupo de 30 jogadores, não estou falando nem só dos 11. Ficamos sem Pablo, sem Jadson aí por um bom tempo, Marquinhos Gabriel, que era o substituto imediato, né? Romero ficou uns jogos fora, Paulo Roberto quando entrou, Camacho tem entrado sempre, enfim. Né? Só sei que a gente está muito feliz e vamos continuar de jogo a jogo. Preparação total agora para a partida contra o Vitória, dia 19. Carille, o Corinthians tem conquistado, né, números impressionantes, mas ainda se fala assim, o recorte dos últimos 5 jogos, o Palmeiras tem um aproveitamento melhor, nos últimos 10 jogos, tal time teve aproveitamento melhor. Isso, de certo ponto, te irrita, esse tipo de comparação, porque as pessoas, às vezes, ainda tentam pegar um número que não favoreça o Corinthians, nesse sentido de aproveitamento? Não me preocupa em nada, não. Eu sou muito ciente que o que vale é o total. Se a gente está com 47 pontos e os últimos resultados não foi a média do início, é porque no início a gente foi bem. Falando do Palmeiras, que foi a sua colocação, o Palmeiras começou mal, está recuperando agora. O que importa é que, em relação ao Palmeiras, que é uma das equipes aí que se preparou para chegar às conquistas, né? Se eles confirmarem a vitória amanhã, terminamos o primeiro turno com 12 pontos à frente. É muita coisa, né? Então, no mínimo, vamos ter 12 pontos diferentes. Não me chateia, não me preocupo com isso. Me preocupo quando a equipe eu sei que pode render mais e não rende aquilo que eu espero. Fábio, você é figura importante nos últimos anos aí no Corinthians e acompanhou algumas conquistas importantíssimas como a Libertadores, como o Mundial. Por que esse Corinthians de 2017 é tão melhor em números no Campeonato Brasileiro em relação aos outros? Essa é uma pergunta. E a outra, se você espera contar já com o Pablo e com o Jadson na próxima partida, já que o Corinthians tem esse período de folga. Pô, eu não sei te dizer, cara. O que eu sei dizer é que cada jogo é uma decisão, né? Sou muito ciente disso. Vou repetir, não fico falando de invencibilidade lá, de nada. Muito orgulhoso, não só eu como os atletas, eles sabem o que está acontecendo, eu não preciso ficar falando. Né? Mas eu acho que se o técnico traz isso, traz mais responsabilidade. Né? E até terça ou quarta-feira, esses atletas que você perguntou vão passar por exames e a gente vai ter uma resposta mais certa se a gente pode contar com eles no jogo contra o Vitória. Fábio, que boa noite. Eu queria que você falasse desse primeiro turno, qual foi o jogo que mais te agradou e o que menos te desagradou, apesar da invencibilidade toda? Você lembra assim, se fizer na sua memória? Pô, não, olha, não tem nenhum jogo que me desagradou não, cara. Sinceramente, resultados de empate que aconteceram, vamos falar do Avaí aí, né, que era uma equipe que está na zona de rebaixamento, que a gente poderia ir lá, mas o rendimento, a gente chegou para fazer gol. O Douglas foi muito bem na partida. Aqui contra o Atlético, ganhando o jogo de 2-1, o Otávio acerta um chute lá de longe, desvia no Balbuena. Então são detalhes que eu não posso me apegar no resultado, e sim no desempenho. Então nesse primeiro turno aí, perfeito. Né? Gostei muito do último jogo agora contra o Atlético Mineiro. Acho que, na minha opinião, foi uma das 3 melhores partidas do ano que o Corinthians fez. Gostei da concentração e da organização do jogo contra o Palmeiras, contra o Grêmio. Gostei contra o São Paulo dentro da nossa casa, como nos colocamos para buscar a vitória o tempo todo. Enfim, um primeiro turno maravilhoso aí, né, que a gente tem que se sentir orgulhoso, mas sabe que tem muita coisa. E uma segunda, enquanto
vários times contrataram diversos jogadores para o brasileiro, você só teve o Cleison como reforço. Queria que você falasse um pouquinho desse jogador que, pelo menos para mim, foi o melhor em campo hoje, acho que para algumas outras pessoas também. Não, são dois jogadores assim que eu conversei muito com a diretoria para que viesse, né? Que é o Jadson, que foi aquela briga no início com vários clubes, e o Cleison, por acompanhar o Cleison já desde 2015 no Ituano, 2 campeonatos brasileiros que ele fez muito bem na Ponte, que foi 15 e 16, né? O Paulista de 15 pelo Ituano. Jogador que já foi muito bem contra o Vasco, dia de 5-2, participando do primeiro gol, participando do gol do Michael, lá contra o Vasco. Foi muito bem agora outra vez contra o Atlético Mineiro. E hoje, né, a melhor partida dele no Corinthians, sim. Né, jovem demais e que veio para acrescentar e está acrescentando bastante. Fábio, boa noite, parabéns. Estamos apenas na metade do Campeonato Brasileiro e seu time já fez história. Acho que vai demorar muitos anos para alguém bater esse número que vocês alcançaram em 19 rodadas. Mas eu queria me ater a outro fator importante na sua posição de treinador de futebol. Há muito nós, da imprensa, ou grande parte da imprensa, fala da renovação, que eram sempre os mesmos, aquele ciclo de o treinador tal, sai daqui, vai para lá, e você surgiu. E eu sei que hoje você já tem a sua personalidade há muito tempo, a verdade, mas muitos falavam, é o Carille interino que foi alçado a treinador. Quanto tem de Mano Menezes e Adenor Bach, que é o Tite, nesse seu trabalho, e uma vez mais, parabéns, Carille. Obrigado. Tem muito. A questão de trabalho do campo tem muito dos dois, mas muito mesmo. É o que eu sigo, foram 2 anos e meio, somando as 2 passagens do Mano, e um pouco mais de 5 anos, quase 5 anos e meio com o Tite. Sempre deixei claro que os trabalhos de campo são muito parecidos com o que eles faziam, principalmente o trabalho defensivo do Mano. Né? O meu dia a dia com os atletas é muito parecido com o Tite. Eu sou uma pessoa mais tranquila, diferente do Mano, um pouquinho mais estourado, cada um do seu jeito. Né? Então, fora de campo, muito a ver com o que eu aprendi com o Tite. Agora, dentro de campo, tem muito dos dois. E o Luxemburgo te inspirou ou te inspira de alguma maneira? Com certeza. Com certeza, um vencedor, já conquistou tantas coisas aí no futebol brasileiro, tem muito para conquistar ainda, né? Só relembrando o que eu já falei, é importante os treinadores jovens ter a oportunidade, mas a gente não pode esquecer de Luxemburgo, de Abel, aí, que são as nossas inspirações e tem que ser. Né? Toda vez que eu vejo o Luxemburgo, eu agradeço pelas 2 semanas de estágio que eu fiz em 2007 no Santos, né? Não tenho vergonha, e se eu encontrar com ele amanhã, eu vou agradecer outra vez pela oportunidade de acompanhar lá 2 semanas de trabalho em 2007. Carille, queria saber, na sua opinião, aí, a importância, né, do trabalho dos seus auxiliares, que são o Leandro Silva, o Osmar e o Fábio, e também do Valmir Cruz, na preparação da equipe, nessa jornada de vocês. Muito importante, cara. Muito importante. É claro que sou eu que tomo as decisões, mas escuto demais. Escuto demais esses 3 profissionais da área técnica. Com o Valmir Cruz eu trouxe pela confiança que tenho, por conhecer e pela experiência. Eu precisava de um cara bastante experiente do meu lado. Então, logo que eu fui anunciado, que eu acertei de ser o técnico do Corinthians no dia 22 de dezembro, foi o primeiro pedido que eu fiz. Posso trazer um preparador físico, e era o Valmir, e o Corinthians aceitou na hora, por conhecer o profissional também. Né? Até nem fico me metendo muito na área física pela confiança que eu tenho, ele só chega e fala, é isso que a gente tem que fazer e está certo. Né? Quem sou eu para discutir com ele? E falando dos 3 auxiliares, abrem minha cabeça todo dia. Escuto todo dia. Tá? Muitas vezes é um absurdo, mas é importante você escutar para decidir. É claro que a decisão é minha, mas escuto demais esses 3 profissionais. Carille, nessa semana o Corinthians recusou mais uma proposta por um jogador que é titular, que foi o Rodriguinho. E queria saber qual você acha que é o peso disso, de ter propostas recusadas por jogadores, para não perder o desempenho que teve no primeiro semestre para o que está acontecendo agora. Algo assim eu vejo
que a gente está na frente, que é na questão do grupo. Né? Não ficou chegando jogadores no meio da temporada. Quem chegou foi o Jadson, que já sabia a filosofia de trabalho. E o Cleison, que o que ele fazia na ponte já era muito parecido com aquilo que a gente esperava. Em relação às propostas, para ser sincero, eu não sei se foi uma decisão do Rodriguinho ou da diretoria, mas hoje eu me sinto muito tranquilo por tudo que a diretoria tem feito em relação a isso. Né? Não vamos perder? É muito difícil falar, mas o que a diretoria está trabalhando para que esses atletas fiquem aqui no mínimo até o final do ano, eu estou ali no dia a dia, estou acompanhando, estão trabalhando demais para que aconteça isso. Professor, boa noite. Agora o Corinthians vai ficar 2 semanas, né, por força maior, sem atuar no campeonato. Até que ponto isso é bom, porque você vai ter de volta os jogadores que ainda estão no departamento médico e vai segurar um pouquinho mais fisicamente os demais? Ou é ruim porque quebra uma sequência de bons jogos que o Corinthians vem fazendo? Não, cara, não vai ser ruim, não. Vai ser muito importante para nós. Porque os nossos treinos, os atletas são monitorados o tempo todo. Então, o ritmo de treino é ritmo de jogo, que é a grande preocupação. Né? Segunda-feira vou determinar 2 dias até o próximo jogo de treinos intensos, para que os atletas venham com a cabeça preparada para fazer um treino intenso, 2 treinos intensos nesse período de 40 a 45 minutos para a gente não perder. Então, a gente também tem um centro aí de inteligência que nos ajuda, o Fedato, fisiologista, que monitora e sempre traz números dos atletas. Né? Então a gente vai saber levar bem essa semana aí e a gente não vai perder isso que preocupa mais quando para, que é a questão de ritmo de jogo. Obrigado, professor. Valeu.